Queria fazer uma pergunta. Você falou que Saturno é um ceifador. Sim. Aí eu vou te fazer duas perguntas em uma, na verdade, né? A primeira delas é que sempre que a gente fala em ceifador, as pessoas adoram, porque elas começam a vibrar nessa coisa do medo, Sim. né? E aí sempre gera aquele frenesi. Ai, Sim. quem são os ceifadores? Quais são os ceifadores? Ceifadores da alma, ceifadores do ano, enfim. Eu queria que você explicasse pra gente exatamente o significado de um ceifador. Então vamos lá. Aí, então a gente começa aí. E aí eu queria que você depois explicasse como é que funciona esse processo de um astro, né, de um elemento astrológico, de um corpo astrológico se transformar em um ceifador. Então vamos lá. Nós temos a base da nossa astrologia ocidental é muito a mitologia greco-romana. Eu trabalho muito com a energia de arquétipos, né? Uhum. Eu gosto muito dessa coisa de você compreender o que é aquele arquétipo mitológico para você trazer, né, na leitura da astrologia. Porque não é só uma influência planetária. Os deuses estão aí de alguma maneira, que eu brinco. Uhum. Então, na mitologia greco-romana, Saturno ou Cronos, né? Saturno na romana, Cronos, o senhor do tempo, na mitologia grega, ele vem como um grande deus, um deus dos deuses. Só que existe uma profecia na mitologia greco-romana que um dia, né, ele suplantaria o pai dele, que é Urano, e ele trava uma batalha e realmente ele suplanta o pai dele, e ele pega lá o trono, ele passa a ser o deus dos deuses. E aí essa profecia continua, né, geracional, que ele teria um filho que faria a mesma coisa com ele. Então, quando os filhos dele nascem, ele não olha para cada um dos filhos dele, ele simplesmente engole o filho dele. Então, nasce Júpiter, ele engole, nasce Plutão, ele engole, ele vai engolindo cada um deles. Júpiter, em especial, que é o caçula, ou Zeus, né, a mãe já não aguenta mais não criar seus filhos, então Reia pega, embrulha numa pedra, né, uma pedra, e dá para Cronos, ele come aquela criança e sem Come ver a quem pedra, come a pedra, achando que fosse que é a aquilo. criança. Tá, que era Júpiter, no caso. Que era Júpiter ou Zeus. Então ele é criado afastado. Óbvio que a profecia se cumpre. Porque daí aquele filho, ele não é abatido, obviamente ele se torna o mais forte. Ele volta, trava uma luta com esse pai, bane esse pai para o Tártaro, assim como o avô está banido lá, onde ele trava, né, uma questão com Urano o resto da vida lá em brigas no Tártaro. E ele liberta todos os irmãos. Por ele libertar todos os irmãos, então ele se torna o grande do Olimpo. Ele se torna um deus dos deuses. Por isso que na astrologia Júpiter tem essa dimensão, essa força, essa expansão e tudo mais. Só que dali em diante, Cronos, exatamente porque executa seus filhos, ele é tido como um senhor do tempo, um senhor do karma. Mas é um tempo que a gente não consegue compreender. E a gente vive isso hoje. Você fica 2 minutos a mais dentro de um metrô, você olha para o tempo como se tivesse, meu Deus, 2 horas aqui. O tempo não é nosso amigo. A partir disso, a gente olha para o tempo sempre como um inimigo, né? A cronologia do tempo. Se a gente entender o tempo como Kairos, que é um tempo divino e oportuno, as coisas para nós facilitam. Só que ele acaba sendo esse ceifador nos mitos dele, porque ele abate. Lá na mitologia védica a gente tem Kali. Kali, ela se torna uma divindade que também vai ceifando, ela vai lutando e ceifando o mal até que ela perde o controle e segue um dia, ela se torna novamente, quando Shiva se joga aos pés dela, ela se torna novamente a compassiva. Ela, né, vai para uma outra linha que é Parvati, ela se torna a compassiva. Os ceifadores dentro das divindades, eles vêm ensinar o tempo para a gente, de alguma maneira. Isso como divindades. Como astrologia, você tem um planeta ali que traz para a gente, quer queira, quer não queira, um grande ensinamento, um grande chacoalhão. Ele traz processos kármicos, ele traz coisas mal resolvidas, ele traz você olhar a tua vida, fazer um balanço e colocar em ordem. Caso contrário, o tempo acabou. Você não tem como voltar, ele foi ceifado, né? Isso em astrologia e divindades. Mas existem entidades chamadas ceifadores também, que é diferente do contexto astrológico, tá? E aí é o porquê que as pessoas às vezes ouvem a palavra e falam assim, nossa, mas é algo do mal. Os ceifadores, eles realmente são entidades de luz densa, que estão no astral, eles são muito parecidos, gente,
com uma energia que o pessoal coloca da morte, né, nos desenhos, etc. e tal. Não são necessariamente anjos de morte, é diferente a energia dos ceifadores, dos anjos de morte, porque existe a função angelical, sim, do anjo que vem nos buscar, do guardião que vem nos ajudar em passagem, mas os ceifadores, eles estão muitas vezes em baixa vibração, e eles vêm em situações, às vezes, em que a pessoa está nessa baixa vibração e coloca ao lado. De repente, a tua vida começa tudo a ser ceifado. Então, você perde o emprego, você separa, começa a adoecer. São entidades mesmo, energias quase que elementais, vou colocar dessa forma, que podem se aproximar dependendo da tua baixa vibração. Tá? Então, o ceifador é uma entidade do mal. Ele tem, né, uma baixa vibração. Tá, porque às vezes aparece essa questão do ceifador como um processo de separação lá, o famoso joio do trigo. Do trigo. E aí, isso seria mais a questão dos deuses, das divindades. Eles viriam mais com esse contexto, esse arquétipo. Porque as pessoas entendem do ponto de vista religioso que essa separação do joio e do trigo é uma coisa boa. É uma evolução de alguma maneira. É um progresso que vai trazer. Porque vamos lá. É que a pessoa sempre acha que ela vai estar na parte do trigo, sim, né? Não do joio. Não do joio, não do joio. Mas o que ela plantou? E ela sempre acha que os outros serão julgados na ira de Deus. Sim. E vamos lembrar o seguinte, ceifador, porque ele usa o quê? Ele usa uma foice. A foice é usada como um instrumento para você arrancar a colheita, né? Ceifar, tirar aquele mato ou tirar o resto da colheita. Então, se eu não plantei bem, como que eu quero estar no joio, no trigo? Então, eu tenho que ver o que eu venho plantando, tá? As divindades, elas têm mais esse contexto. E nesse arquétipo astrológico, se você vê Saturno num contexto, ali, muito assim. Então, vamos lá. Teu relacionamento afetivo está por um fio, num ano de Saturno, você vai balancear isso aqui e vai haver separação. Se você está num emprego que você não está contente, não está feliz com aquilo, no ano de Saturno, você tem uma grande chance de ficar desempregado. Ou porque você vai largar de mão de vez, ou porque, né, você não vai tomar uma atitude a tempo de migrar para outra coisa, onde você vai ser feliz, vai ser um bom profissional. Então, ele faz esse contexto de ceifar, sim. Tá, então, vamos entender aqui, né? Tem um termo que o guru gosta de usar, mas ele só usa em palestras, que é quando uma coisa está meio mole, assim, não é? Eu não vou falar... Pode falar, não tem problema. Não, eu vou, então... Neologismo, não existe essa palavra. Qual? É essa mesmo? Não sei se é isso. Não vamos falar o seguinte, então. Tá bom. Tudo, então, na nossa vida que estiver incerto ou inseguro, ou digamos, é tipo uma ponte, assim, ó, tá na corda bamba. Sim, uma boa expressão. Uma boa expressão. Então, assim, tudo então na nossa vida que estiver na corda bamba, agora, ano que vem, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não pode ter palmolescência. Exatamente. Você só fala em eventos isso. Desculpa. Só em eventos. Não é? É verdade. Aqui não. Aqui a gente tem que preservar. É verdade. Então vocês não ouviram. Foi Então é corda bamba. corda bamba. É a coisa assim, ó. A corda tá meio caindo para um lado, caindo para um outro. Não é? Meio assim, ó. Então tudo que... É legal esse negócio de ó, o lápis ele fica mole, ó. Assim. Que besteira. Mas vamos lá. Então tudo que estiver na corda bamba agora, a pessoa, então o que ela vai fazer? Ela tem que fazer uma anamnese. Anamnese é uma palavra complicada. Ela tem que fazer uma análise. Uma análise, tem que fazer uma reflexão. Exatamente. Para entender o que está pendente na vida dela. Quer ver um exercício? Está incerto, inseguro. Um exercício prático para a pessoa fazer? Então vamos lá. 2013 foi o último ano que nós tivemos o ano mais recente da regência de Saturno. Pensa no teu 2013 como foi. Tá. E aí você pensa como foi, se foi fácil, se não foi fácil, se você passou bem por ele ou não. Né? O meu 2013, por exemplo, foi uma grande reforma de vida. Né? Eu trabalhava 15 anos num lugar, de repente eu tive que fazer um balanço, sair daquele lugar. E a partir daquilo, eu tive que escolher de vez esse caminho espiritual.
Então, para mim, se eu não tivesse, vamos lá, se eu tivesse me acomodado naquele outro trabalho, né, que eu fazia de alguma forma, eu estava trabalhando com danças circulares sagradas, não deixava de ter o lado espiritual aí, mas era uma terapia integrativa e complementar, mas assim, não completava tudo o que eu precisava para a minha vida. Eu queria, né, eu podia e queria mais coisas para a minha vida. Eu tinha condição de poder chegar a mais pessoas. Uhum. No sentido não de ego, mas de poder passar o que eu conhecia, o que eu havia aprendido, aprender com as pessoas. Então, se eu tivesse parado e me acomodado, que acomodação não é palavra para Saturno, hoje eu não estava aqui com vocês. Eu estaria lá. Tá? Naquela vidinha que não era ruim, mas não era o que era a minha missão. Então, 2013 para mim foi um ano de reflexão de missão de vida. Não é 13 eu vi... 13. 13, tá. 13, Uhum. tá? O pessoal Aí, ficou meio em dúvida se era 2013 ou 2023. 2013, Ah. 13. 2006 foi o outro ano regido por Saturno. Então, Uhum. faz essa reflexão do passado, o que você viveu esses anos, e joga para esse ano, assim. É uma forma de você balancear. De repente, olha, o que eu posso, onde eu posso chegar, o que eu tenho de missão, porque todos nós temos missão no planeta. Uhum. E essa missão não precisa ser um Moisés abrindo um mar vermelho, gente. Não precisa montar uma capa, um tapete voador. Não é nada disso. De repente, a pessoa tem um trabalho, vai lá. É uma professora de inglês. Ela vai fazer o melhor que ela pode como professora de inglês. Essa é a missão que ela escolheu para a vida dela. Quantas pessoas, através dessa professora, ela vai formar pessoas que vão dar condição para os filhos ter um emprego melhor, condição para os filhos estudarem mais, crescerem, viajarem. Então, assim, ela era uma professora de inglês. Então, quando a gente começa a entender nossas missões aqui, a gente vai fazer bem. E esse Saturno nosso aí, ele traz esse balanço mesmo. Tá, e aí é o seguinte, passou pela minha cabeça, então assim, né, já que então que 2024 vai ser um mês quer dizer, o ano do ceifador, Sim. então digamos, as pendências kármicas que temos agora, no ano que vem vão se complicar. Então, tem 15 dias aqui para acabar o ano. E mais 3 meses, porque ele entra efetivamente no ano astrológico, 20 de março. Ah, Então a tá. gente tem tempo para se programar, para poder, sabe, sentar, fazer uma reflexão. Foi muito bom que eu pude vir nessa época fazer o programa, porque não virou o ano ainda. Então as pessoas pararem, sentarem e fazer. Sabe aquelas listinhas de reflexão que a gente faz? É ótimo, faça. É um bom exercício. Então, vamos supor que a pessoa tem um problema de relacionamento com os pais, vamos supor assim. O ideal é que a pessoa se esforce agora Sim, para resolver este problema com Sim. uma certa urgência. sim. Porque se deixar essa pendência, quando chegar Saturno, aí a coisa vai descambar. Então, para quê? Não é Entendi. mais fácil ela procurar como eu tenho essa noção, eu tenho essa consciência, que eu tenho esse problema com os pais. Então, o que eu posso procurar para me ajudar? De repente, sozinha eu não consegui. Eu vou num psicólogo, num terapeuta, eu vou fazer uma meditação. O que eu vou procurar que possa me ajudar de recursos e conhecimento, porque ele é o senhor do conhecimento também, que vai poder me ajudar nessa situação que eu estou vivendo e que eu quero resolver. Não, é que às vezes a pessoa nem tentou resolver Nem tentou. por ela. Assim, tipo, tenho problema com meus pais, deixa eles lá, não quero me meter, mas Sim. o momento de Sim. resolver é agora. Sim. E isso, junto com esse Plutão em Aquário, promove essas transformações. A gente começa a olhar o mundo assim, ó, aí vale a pena eu ficar levando aquela rusguinha, aquela briguinha que eu tive com a minha tia, não sei quantos anos. Vale a pena eu levar aquela mágoa. A gente começa assim, a olhar para o mundo e falar, gente, isso aqui é tão pequeno perto do que a gente pode ser. Então, para quê? A gente começa a maturar, porque ele é um ancião, Saturno é um ancião. Então você começa a ter essa maturidade de Saturno para as coisas. Legal, acho que né, já é uma Um bom começo. É um ótimo começo, então. Você vê uma coisa interessante que as pessoas não falam, é um ano bom para empreender. E as pessoas falam, não, Saturno é ceifador. Saturno é horrível. Ele é um bom... Tudo que você fizer certo, com base sólida em Saturno, é longevo. Você consegue ter longevidade. Então, eu abri um negócio... Vamos lá, vou abrir um negócio. Não faço ideia... É uma pizzaria. Não faço ideia sobre pizza. Então, eu vou estudar, eu vou numa Sebrae, num órgão responsável por administração. Eu me informei, eu trouxe o conhecimento, eu abro aquele comércio com bases sólidas. Vai ser frutífero e longevo. Tá? Interessante. Então, as pessoas não falam isso, só pegam aquele aspecto ruim.
Então, mas como é que então que o ceifador age de uma forma próspera e retrógrada? Vamos lá. Como é que vai trazer um progresso se ele é um ceifador, né? Uhum. Você tá num relacionamento afetivo que tá ruim e você se acomodou. Ele vai vir, balanceia, separa, nenhuma separação é fácil, obviamente, você tem um tempo para cicatrizar, mas daqui a um tempo você está reconstruindo uma vida com alguém que é uma pessoa melhor para o teu caminho. Você está acomodado no emprego que você não vai ser feliz, numa profissão que não é legal para você. Então ele pega, te dá aquele chacoalhão, você é mandado embora para você sair dessa acomodação e procurar alguma coisa que seja mais interessante. O progresso que ele traz é longevo. A forma como ele traz esse progresso, se você insiste às vezes batendo uma tecla que já não te pertence mais, que não vai te agregar, não vai te trazer conhecimento, não vai te trazer comprometimento com as coisas, então arranca o mal pela raiz. Para você poder reconstruir, plantar de novo.